Bom dia, gente, beleza? Bom, seguindo então aquela lógica que eu comentei com vocês na semana passada, a gente vai fazer os vídeos bem curtinhos, só apresentando aqui o tipo de problema que a gente vai abordar nas aulas, tá? Qual vai ser o nosso problema na aula dessa semana? Na semana passada, a gente começou a falar sobre crase e a gente falou dos casos mais importantes, né? Então, resumidamente, aquele primeiro caso que a gente falou que se explica pela regência, e aí eu queria que vocês se lembrassem daquela formulinha básica, quando a gente fala de regência, de que isto nada mais é do que a forma feminina disto, né? E o segundo caso, que a gente desenvolveu bastante na aula interativa, que eram as locuções começadas com a. Né? E aí a gente disse que essas locuções, que podem ser locuções adjetivas, locuções adverbiais, locuções conjuntivas, né? Essas expressões cristalizadas, elas são acentuadas sempre que o núcleo da locução for um substantivo feminino, né? A gente vai fazer mais exercícios sobre esses assuntos, mas o que eu quero tratar nessa semana são alguns casos particulares aí do uso de crase. Então, por exemplo, neste caso aqui, ó, os resultados aparecerão pouco a pouco, ou os envolvidos ficaram frente a frente. A tristeza caía gota a gota do coração. Percebam que eu deixei todo mundo aqui, ó, sem acento de crase. A nossa dúvida vai ser: deveria ter acento? Não deveria? Qual é a regra que está subentendida nesse caso? Mas percebam que é um caso bem mais restrito, bem mais particular em relação aos que a gente falou, tá? Então a gente vai responder isso na aula interativa. Se quiserem refletir um pouquinho já sobre isso, se quiserem pesquisar a regra, e a gente constrói junto esse raciocínio na aula interativa. Outro caso que a gente vai comentar na aula interativa dessa semana é esse daqui, ó. Eles sempre se beneficiaram das vantagens a que nos referimos, as vantagens às quais nos referimos. Vejam que eu deixei sem acento aqui, com acento no segundo caso. Por que que tem esse acento? Sempre vai ter. Essa vai ser a nossa dúvida, né? Que é a mesma coisa que vai acontecer aqui, ó. O treinador propôs a atividade a que os atletas já estavam acostumados, a atividade a qual os atletas já estavam acostumados. Então a gente vai discutir quando que ocorre crase nesses casos aqui. Só relembrando, aqui a gente está falando de orações subordinadas. Então a gente está juntando um assunto que a gente falou lá no comecinho do ano, mais especificamente aqui as orações subordinadas adjetivas, né? Com um assunto que a gente está tratando agora, que é a crase, né? Pode ocorrer crase no pronome relativo? Quando? Por quê? Isso a gente vai responder aí na aula interativa, tá? E o último probleminha que a gente vai comentar o último problema que a gente vai comentar na aula dessa semana, e é o último problema de crase propriamente, é esse daqui, ó. Este daqui eu vou já colocar da seguinte maneira: são os casos de crase facultativa. O que significa facultativa? Pode ter ou não pode ter, né? Professor, tem isso? Tem, só que na verdade a gente vai explicar por que que pode ter e não pode ter, e o sentido não se altera, ou pelo menos não se altera significativamente, né? Então a gente vai usar esses exemplos aqui na aula e a gente vai conseguir explicar esse caso aqui também, tá certo? Conforme a gente comentou na semana passada, não há mais formas. O nosso objetivo aqui é simplesmente tornar claro esses momentos aí do uso de crase, tá bom? Gente, um beijo, boa semana para vocês, até nosso encontro.